Vamos lá, meus queridos. Festa junina em setembro. Muito bem, Karine, é isso aí. Crianças, minha turma de curso preferida do centro. Vamos lá. O nosso estudo de hoje, deixa eu colocar isso aqui de cá. Deixa eu baixar aqui. Então, vamos lá. Nessa linda manhã, vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante, chamado pressão máxima de vapor. E ao final dessa aula, eu já vou compartilhar com vocês a aula e vou compartilhar uma listinha para vocês se divertirem, porque eu sei que vocês amam fazer exercícios, tá certo? Beleza, galerinha, vamos nessa. Vamos começar aqui. Então, eu quero que você imagine a seguinte situação. Todo mundo comigo? Vamos lá, 76 pessoas aqui presentes. Uhul! Vamos nessa. Olha só, o assunto chama pressão máxima de vapor. O que esse assunto quer dizer? Eu quero que inicialmente você imagine assim, ó. Imagina que eu vou pegar uma substância no estado gasoso, ou substância, o CO2, a uma temperatura de 10 graus Celsius, tá certo? Aí eu vou pegar esse CO2, que está... Deixa eu arrumar esse chapéu aqui, que careca usando chapéu não é complicado. A 10 graus Celsius e vou comprimir ele isotermicamente. Você é uma turma de curso, você é um aluno de curso, você já é uma pessoa muito experiente, já sabe muito bem o que eu quero dizer quando eu estou falando isso. A compressão isotérmica, isso quer dizer que eu estou aumentando a pressão a temperatura constante. Eu estou o quê? Aumentando a pressão a temperatura constante. Esse gráfico que está aqui do lado é chamado compressão isotérmica de certa quantidade de vapor. Então, eu vou sair do estado do ponto A e vou chegar até C. Eu estou fazendo essa compressão. E aqui, ó, eu coloquei aqui do lado um monte de observações. A primeira observação que eu quero que você tenha em mente, e eu preciso que você tenha isso em mente, que eu já vi pergunta disso em prova, de A até C, aqui obedece a lei de Boyle. Obedece quem? A lei de Boyle. Então, de A até C, vale a lei de Boyle. Vale a lei de Boyle. O que quer dizer a lei de Boyle? Quer dizer que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, ou seja, meu produto, pressão vezes volume, é uma constante. Curso, veja bem, eu sei que eu não falei para você transformações gasosas ainda, mas você já sabe o que isso quer dizer. Não é? Você já viu isso na física várias vezes, na química várias vezes, então não é segredo e não é nenhuma trava, nenhum empecilho para o nosso avanço. Então, quando eu estou aumentando a minha pressão isotermicamente, de A até C, eu tenho esse trecho aqui, ó. Quando eu atingo o ponto C, eu estou atingindo essa pressão F. Os livros chamam de F, tá certo? Essa imagem eu tirei do livro do Ramalho, nós vamos discutir em cima disso. Esse F, no próximo slide, eu vou falar para você que ele tem um nome especial. Vamos chegar lá. Então, quando ele atinge a pressão F, ele começa a condensar. Eu quero que você preste bastante atenção que a condensação, ela ocorre a uma pressão constante. Entre A e C não tem condensação. A minha substância está no estado de vapor, está na fase de vapor. Tá ok? Aí, nossa, tem que parar de falar tá ok. Toda vez que eu falo tá ok, eu lembro do nosso presidente e não quero que pareça que eu estou exaltando ou imitando ele, né? Então, é isso aí. Vamos ver duas perguntas já? Vamos lá, então.
Olha só, crianças. Então, vem comigo. Então, chegou em C, atingiu a pressão F. Essa pressão é onde, de C para E, onde começa a acontecer a nossa condensação. Essa pressão F, ela é constante, tá certo? Quando ele chega em C, eu só tenho vapor. Quando ele chega em E, eu só tenho líquido, tá certo? CDE, ele tem um nome, ele é chamado de patamar. Chamado de quê? Patamar. Tá certo? Desse gráfico, o que eu preciso que você entenda? ABC vale a lei de Boyle, tá certo? Tudo que a gente conhecia, transformações gasosas. C até E, nós chamamos de patamar. Em C, eu só tenho vapor. Em E, eu só tenho líquido. De C para E, nós chamamos de uma pressão. Essa pressão é uma pressão máxima. Vamos falar desse valor daqui a pouco, de um nome especial para ele. Um outro detalhe muito importante é o seguinte. Pouco explorado, mas é importante você perceber. Nós sabemos que líquido tem muita dificuldade em ser comprimido, é praticamente incompressível. E esse gráfico me mostra. De E até F, eu quase não consigo comprimir. A bibliografia gosta de falar para a gente que E até F, esse trecho aqui, ó, meus queridos, minhas queridas, de E até F, é praticamente paralelo ao eixo da pressão. Praticamente paralelo ao eixo da pressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter uma grande variação na pressão, um grande aumento na pressão para ter uma pequena variação de volume. Tá certo? Mas o que interessa mesmo para o nosso comportamento, nosso entendimento, é o A até C e de C até E. Mais precisamente de C até E, que é o patamar. Olha só esse próximo slide. F tem um nome muito especial. F é chamado de pressão máxima de vapor. Então, quando eu estou em A, estou comprimindo, chegou em C, a pressão no ponto C é um Fão, esse Fão tem um nome especial, pressão máxima de vapor. É claro, a temperatura do experimento. Essa temperatura, esse gráfico foi montado, por exemplo, a temperatura de 10 graus Celsius. Eu estou comprimindo CO2 a uma temperatura de 10 graus Celsius. Existem duas coisas importantes que você precisa guardar, além de saber que F é a pressão máxima de vapor. A primeira coisa importantíssima é saber o que é vapor seco e o que é vapor saturante. Vapor seco, ele vai se encontrar, nós vamos encontrar ele em qualquer pressão inferior a F, a Fão. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui, para ficar melhor. Entre A e C, eu tenho vapor seco. Nesse trecho aqui, ó, eu tenho vapor saturante. O que é o vapor saturante? É o vapor que vai se encontrar na presença de um líquido. Tá certo? Exatamente, Marcos. A partir de F, começa a acontecer isso. Tá ok? Exatamente. A partir de F, não, perdão. Quando ele chega na pressão F, começa o processo da condensação. Ele deixa de ser vapor seco para começar a ser vapor saturante. Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. Então, já falei o que é o vapor seco, vapor saturante. Interessante isso que eu vou falar agora, eu preciso que você guarde, porque isso já apareceu em prova. Quem obedece à lei de Boyle? Quem obedece à lei de Boyle é o vapor seco. Vapor saturante não obedece à lei de Boyle. Por quê? Porque pressão vezes volume é constante. No vapor saturante, isso não acontece, porque a minha pressão permanece constante. Olha que interessante. De C para E, além da temperatura ser constante, a pressão também é constante. Então, não vale de novo, vamos de novo, não vale lei de Boyle em vapor saturante. Tá certo?
Legal, muito bem. Agora, entenda uma coisa aqui, presta atenção. Onde que isso acontece? Onde que a gente vê isso aqui? Já viu quando você pega o botijão de gás na sua casa, na cozinha, você dá uma sacudida para ver se tem gás, né? Você sacode? Usualmente todo mundo faz isso. Quando você sacode, você vê lá dentro, você vê, não, você ouve, né? Ouve lá dentro como se tivesse um líquido mexendo. Esse líquido lá dentro, ele está em um equilíbrio, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico com o seu vapor. Ah, então dentro do botijão de gás, isso acontece? Acontece. Esse é o botijão de gás, eu não queria falar não, mas é o botijão de gás da casa do Cebolinha, tá certo? E esse é o botijão de gás que aparece lá no começo do nosso slide, de uma casa nerd, claro. Deixa eu ver, parece que já tem 2 perguntas aqui. Wendel, boa pergunta. O que está acontecendo? Eu estou comprimindo, eu estou diminuindo o êmbolo. Não é que só exista transformações isobárica, ou isotérmica, ou isovolumétrica. Existem outros processos. Esses 3 que eu citei, nós estudamos em gases, perfeito. O que está acontecendo de C para E, eu estou diminuindo o volume, eu estou comprimindo o meu êmbolo, eu estou apertando o meu êmbolo, consegue imaginar isso? Meu êmbolo sendo diminuído, ou seja, com a pressão constante, tá certo? E no experimento, com a temperatura constante. O que acontece é que isso aqui é obtido, é feito em laboratório. Você não vai conseguir fazer um experimento desse na sua casa, sem ter o equipamento correto para isso. Explico, Karine? Claro que eu explico. O que é vapor seco? O vapor seco é aquele vapor que não se encontra na presença de líquido. Para explicar melhor, o vapor seco é aquele que se encontra a uma pressão inferior à pressão máxima de vapor. Quem é a pressão máxima de vapor? É Fão. Está aqui. Então, menor que Fão, vapor seco. Atingiu a pressão máxima de vapor, começa a condensação e o meu vapor passa a ser chamado de vapor saturante. Claro que sim, Naya, claro. Pensa comigo. O que é a lei de Boyle? A lei de Boyle não é. Deixa eu tirar essa câmera daqui, porque ela vai atrapalhar o pequeno espaço que eu tenho para escrever. A lei de Boyle não é pressão inicial, volume inicial, pressão final vezes volume final. Ou seja, o produto pressão vezes volume é uma constante. Isso acontece aqui? Imagine aqui que minha pressão seja 10. E esse volume aqui seja 5. E esse volume aqui seja 3. Aqui é 5 vezes 10. Aqui é 3 vezes 10. É igual? É constante? Não é. Então, por isso que o vapor saturante não obedece à lei de Boyle. E repito, foi essa pergunta que apareceu na prova, se o vapor saturante obedecia à lei de Boyle. A diferença de Fão para Finho, vamos lá. Fão, eu não estou trabalhando com esse Finho aqui. Esse Finho é uma pressão F qualquer. É um ponto F na curva. Fão é a pressão máxima de vapor. Eu estou comprimindo o meu vapor, comprimindo, até chegar no valor máximo. Ou seja, é nesse ponto que ele começa a condensar. Começa a ter a condensação. Tá certo? Esse é o meu valor de F. Finho aqui, que você me perguntou, Rafaela, é apenas um ponto na curva. Tá certo? É isso. Ok, galera? Tranquilo? Professor, Opa! desculpa, mas eu ainda não entendi vapor seco. Eu sei que, tipo, é uma pressão pequena, mas eu não entendi por que que não se encontra em presença do líquido, sendo que, tipo, no começo eu tinha um líquido, não era? Isso Não, que você tá comprimindo? não, aqui no começo, aqui, ó. Quem tá falando? Karine. Oi, Karine. Aqui no começo, em A, eu só tenho vapor. O líquido só vai começar a Ah, surgir, tá. ó, de Entendi. C para E, entendeu? E por isso que ele é Entendi. chamado aqui de vapor seco. Eu achei que estava comprimindo um líquido mesmo.
Não, Obrigada. de nada. Tranquilo? Entendeu esses pontos? Giovana, a condensação começa a partir do momento que ele atinge a pressão máxima. Tá certo? A partir do momento que ele atinge a pressão máxima, que é Fão, o processo da condensação começa. Onde que ele atinge a pressão máxima? Em C. Daqui para cá ele começou a condensação. Ok? Beleza. Estou gostando disso. Vocês estão fazendo umas perguntas bacanas. Exatamente, tem que entender. Porque a questão que eu vou lançar daqui a pouco para vocês é uma interpretação do gráfico. Vem comigo. Olha só. Quando eu estava montando esse material a gente esbarra um negócio chamado isoterma de Andrews. Eu vou falar dela daqui a pouco. Quem foi Andrews? Foi esse rapaz aqui, ó, Thomas Andrews. Ele fez esse experimento, ele começou a aumentar. Marcão, você vai entender esse lance da solidificação quando eu mostrar o gráfico total. Porque a solidificação é uma outra curva, é uma curva de solidificação. Tá certo? Eu volto daqui a pouco, Sara. Só fechar esse slide aqui, eu volto lá para explicar de novo as barras. Tá certo? Então, vamos lá. A influência da temperatura na pressão máxima de vapor foi estabelecida por Thomas Andrews, esse rapaz aí. Ele foi químico, professor de química, foi médico, e ele dedicou parte do seu tempo a estudar o que acontece se, em um ambiente controlado, eu aumentar a pressão a uma temperatura constante de determinados gases. Aí o que acontece? Quando ele começa a aumentar essa pressão, a 10 graus Celsius, eu tenho um comportamento. Quando isso acontece a 20 graus Celsius, eu tenho um outro comportamento. A 15 graus Celsius, eu tenho um outro comportamento. A 40 graus Celsius, eu tenho um outro comportamento. Você vai ver que os patamares começam a ficar reduzidos. Tá certo? Mas vamos entender isso aqui um minutinho. Isso. Brenda, essa pergunta eu vou responder daqui 2 minutinhos. Você vai entender ela. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o que nós chamamos de curva de saturação. Esse azul aqui, ó, é o que nós chamamos de curva de saturação. Eu vou mexendo aqui, o trem não está me ajudando muito, não. Deixa eu diminuir isso aqui. Bom, vamos lá, então. Olha só, curso. Eu repeti o experimento a 10 graus Celsius, a 15 graus Celsius, a 20 graus Celsius, a 25 e até chegar nessa temperatura 31. Veja bem, eu estou fazendo isso ainda com quem? Com CO2. Tá certo? Você está vendo que a 10 graus Celsius aqui embaixo, olha aqui, turma, a minha pressão máxima de vapor, eu vou chamar aqui de F1. Ó. Olha o meu patamar. Viu o tamanho do meu patamar? Eu aumentei a minha temperatura, ou seja, eu estou realizando o experimento novamente numa temperatura maior que 15 graus. Olha o meu patamar 2. E olha isso aqui. Olha F2. Você viu que eu aumentei a temperatura, aumentou a pressão máxima, e o meu patamar 2 ele é menor que o patamar 1. Olha o que aconteceu agora quando eu fiz o experimento. Há uma pressão máxima, há uma temperatura de 20, obtendo uma pressão máxima F3. Olha o meu patamar 3. Você viu que ele encurtou? Olha o meu patamar 4. Aumentei a minha temperatura, o meu patamar encurtou, a minha pressão máxima é um valor diferente. É um F4.
Isso tudo Andrews fez em laboratório. Então, o que Andrews percebeu? Que a 10 graus Celsius, meu patamar era grande. O que é o patamar? Né? Onde começa a acontecer a liquefação, a condensação? Se eu realizo o mesmo experimento a uma temperatura maior, a 15, o gráfico repete, mas com patamar menor. A 20, o gráfico repete com patamar menor. A 25, com patamar menor. Até chegar a um ponto em que o patamar, né, onde começa a mudança, a liquefação, a minha liquefação, a minha condensação, ela acontece aqui nesse ponto aqui, ó. Esse ponto é chamado de ponto crítico. Essa pressão é chamada de F crítico. Ou seja, atingiu o F crítico, a minha condensação ela é instantânea. Ela acontece de que maneira? Instantânea. O patamar é onde acontece a liquefação. Eu vou aumentando a temperatura, meu patamar vai diminuindo, 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 até chegar no momento que ele some. Então, a minha liquefação na temperatura crítica, ela é instantânea. Veja bem, olha só. Isso tudo que eu falei está resumido aqui, ó. Repetindo a experiência anterior com CO2, em temperaturas sucessivamente mais elevadas, percebe-se que quanto mais elevada for a temperatura, maior a pressão máxima que ocorre a condensação. O patamar do gráfico pressão por volume diminui, portanto, o aumento da pressão, com o aumento da pressão, a liquefação torna-se mais rápida. A uma temperatura característica da substância, denominada temperatura crítica, o patamar se reduz a um simples ponto. Esse ponto é chamado de ponto crítico e a condensação do vapor é instantânea. Olha que interessante. Alan, isso tudo você está falando para quê? Posso sim. O que é o patamar? O patamar é onde começa a liquefação, a condensação, aonde eu deixo de ter vapor seco e começa o surgimento do vapor saturante. O patamar é isso aqui, ó. É essa região aqui, ó. A hora que chegou na temperatura crítica, o meu patamar virou um ponto. Então, a minha condensação, ela passa a ser instantânea. Beleza? Alan, isso tudo que você está falando é para um motivo, não é? É. Daqui a pouco nós vamos falar que motivo é esse. Olha só. Em resumo, a pressão máxima de vapor F de uma substância varia exclusivamente com a temperatura. O valor máximo possível da pressão é o que nós chamamos de pressão crítica. Eu já havia comentado com vocês. Agora é o motivo dessa brincadeira toda, dessa conversa. O que acontece se a compressão isotérmica ocorrer em uma temperatura superior à temperatura crítica? O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Verifica-se que não ocorre a condensação. A substância estará sempre na fase gasosa. Sempre na fase gasosa. Lembra que existe uma diferença de vapor e gás? Então, acima da temperatura crítica, a substância não é mais chamada de vapor. Ela é denominada de gás. Então, o que é gás? É uma substância na fase gasosa que está numa temperatura superior à sua temperatura crítica. A temperatura superior à temperatura crítica. Alan, eu tenho que saber qual é a temperatura crítica das substâncias? Em hipótese alguma. Você tem que saber encontrar isso no gráfico, e eu vou te mostrar nos próximos slides. Um detalhe importantíssimo, que é esse aqui, a última coisa que está escrita aqui embaixo, que é o que você precisa levar para não errar isso. Um gás não se liquefaz por compressão isotérmica. Ele não condensa
por compressão isotérmica. E eu vou te mostrar melhor no gráfico agora. Olha só. Esse slide aqui, ó, é igual ao anterior, só que eu mudei o gráfico. Olha para cá. Aqui, turminha, é a minha pressão crítica. É a minha pressão crítica. E aqui é a minha temperatura crítica. Aqui é vapor e aqui é gás. O que é compressão? Vai aumentar a pressão? Se eu aumentar a pressão... Vou tentar fazer um negócio aqui, ver se fica legal. Ficou legal, não. Tá difícil fazer retinho. Melhorou. Se eu sair daqui e vir para cá, você está vendo que eu aumentei a pressão com a temperatura constante? Então, eu saí daqui e vim para cá. Ah, eu fiz uma compressão isotérmica. Minha pressão aumentou isotermicamente? Sim. Minha pressão aumentou de que maneira? Isotermicamente. Ah, que interessante. Ele virou vapor, e saiu de vapor e foi para líquido. Quando eu estou com a temperatura superior à temperatura crítica, isso não acontece, ó. Eu estou aumentando a minha pressão a uma temperatura constante, e aqui ele é gás, e aqui ele também é quem? Gás. Então, entenda. Para uma temperatura superior à temperatura crítica, a minha substância não pode ser liquefeita. Ela não pode ser condensada. Tá certo? Então, nós chamamos de gás. Deixa eu ver as perguntas que me chegaram aqui. Brenda, não há variação de temperatura. O experimento foi realizado novamente em uma outra temperatura. Entendeu o que eu quis dizer? Aqui, ó. Esse experimento foi realizado inicialmente a 10 graus Celsius. Depois, vamos realizar o experimento de novo? Vamos. Aqui temperatura. Ah, vamos fazer a 15. Fizemos a 15. Ah, fizemos a 20. Ah, fizemos a 25. Entendeu o que eu quis dizer? Essa curva aqui, de azul, que une a parte inicial e a parte final do patamar, é chamada de curva de saturação. Entendeu, Brenda? Sua pergunta? Ok. Ficou claro o que é gás? Isso tudo foi para não falar que gás... Eu poderia ter chegado e falar assim, uma turma de curso, vocês já viram isso? Gás não se condensa por compressão isotérmica. Mas eu achei legal, achei interessante mostrar para vocês as isotermas, mostrar como o experimento foi acontecendo, para isso ficar mais claro na sua cabeça. Brenda, de novo então. O experimento foi realizado várias vezes, só que em temperaturas diferentes. Tá certo? Então, olha só. Espera aí, Leônidas. Leonardo, você vai ver isso aqui agora, olha só. Olha aqui. Você me perguntou da água. Esse gráfico aqui agora vai responder algumas perguntas que me fizeram. Alguém me perguntou, professor, é um estado sólido, tem como aumentar a pressão e virar estado sólido? Vamos entender isso aqui. Olha os diagramas. Para ser sólido, a minha substância tem que estar nessa área aqui, ó, nessa região, vocês concordam? Tem que estar por aqui, ó. O conjunto pressão, temperatura, nessa área me dá um sólido. Nessa área aqui, ó, me dá líquido. Nessa área aqui, ó, me dá vapor. Nessa área aqui, ó, me dá um gás. Peraí, chegou mais um monte de perguntas de uma hora para outra. E olha só, Karine, o gás não vira líquido por compressão isotérmica. Entendeu isso? Se eu diminuir a temperatura, o meu gás vira líquido. Você concorda comigo? Ó, aqui é gás. Vamos pegar água, aqui é gás. Então, nesse ponto, vou diminuir a temperatura. Vou diminuir a temperatura. Opa, virou líquido. Virou vapor e virou líquido.
Entendeu? O que nós estamos trabalhando, o que eu estou falando é, o meu gás, aqui, vapor, se eu aumentar a pressão, ele sai de vapor e vira líquido. Ele sai de vapor e vira líquido. Gás, não. Eu posso aumentar a pressão, que ele continua sendo gás. Aqui é gás. Ele não virou líquido, porque a curva interrompe aqui. Entendeu isso? Pode aumentar a pressão do jeito que for, que ele não vai virar líquido. Isso, exatamente, Brenda. Muito bem, Karine. Isso, isso. Deixa eu ver isso aqui. Tem uma pergunta que parece que eu não vi. Beleza. Ficou claro isso? O colega que tinha me perguntado sobre o sólido entendeu que o sólido está numa área diferente? Então, veja bem. Quem está aqui ó, é gás. Se eu aumentar a pressão isotermicamente, ele continua sendo gás. Aqui em A, ele é gás. Em B, ele é gás. Se eu tiver aqui, ó, nesse ponto aqui, e eu aumentar a minha pressão isotermicamente, o meu vapor vira líquido. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer uns exercícios? Isso vai ajudar a sedimentar melhor na cabecinha de vocês. Olha para essa questão número 1. Um minuto para vocês. Tem, Giovana. O que é aumentar a pressão isotermicamente? Isso acontece nessa fase aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu estou saindo de A até C. Eu estou comprimindo o meu gás, o meu vapor, a uma temperatura constante. Estou aumentando a minha pressão e diminuindo o meu volume. Isso é comprimir, aumentar a pressão, diminuir o volume. Isotermicamente, quer dizer que a minha temperatura permanece constante. Então, de A até C, isso acontece com uma temperatura constante. Tá certo? Fernanda, barras que você fala é isso aqui? Sara, barras fala isso aqui, A, B, C, D, E e F. Ah, vamos lá. Em A, olha o que acontece aqui em A. Eu só tenho vapor. Em B, vapor. Em C, vapor. De C para D começa a condensação. Em D, olha como é que já está a condensação aqui, ó. Já está metade, praticamente, né? Do vapor virou líquido. E aqui em E, todo o meu vapor virou líquido. De E para F. Você viu que o aumento da pressão foi grande, mas a diminuição do volume foi pequena? Então, grande aumento de pressão para pequena diminuição do volume. É basicamente isso, só uma leitura direta. Entendeu, Sara? Tranquilo mesmo? Mente para mim, não. Beleza. Vamos lá, então? Vamos fazer essa questão? Olha só. No interior de um cilindro provido de um hemo está um líquido volátil. Por exemplo, o éter. Olha o que ele fala. Em equilíbrio com seu vapor. Ah, tem um líquido em equilíbrio com vapor. Líquido em equilíbrio com vapor. Eita. Do que ele está falando, então? Vapor seco ou vapor saturante? Se está em equilíbrio com vapor,
Aqui é vapor seco, não é isso? Aqui, nessa faixa onde eu tenho vapor saturante. Qual é a pressão exercida pelo vapor? Olha só, se o líquido está na presença de vapor, a pressão só pode ser a pressão máxima. Que pressão é essa? É a pressão máxima. E é um vapor seco ou saturante? Vapor saturante. Não. Não. Não, Brenda. O ponto crítico, esse gráfico aqui, quando eu tenho o ponto crítico, o E, o C, D e E some, vira tudo um ponto só. Ouviu o que eu falei, Brenda? Olha só. Ponto crítico acontece aqui, ó. Olha só. Ponto crítico acontece aqui, não é? Aqui no gráfico eu tenho aqui o C, um D e um E. Certo? Você está vendo que o patamar está diminuindo, ó? A distância de C até E está diminuindo? Quando chegou no ponto crítico, o patamar, ou seja, a distância de C até E, sumiu. Isso é o ponto crítico. Não tem patamar. A minha condensação ela é instantânea. Eu que agradeço a pergunta, Brenda. Olha só. Professor, bom dia. Bom dia, quem fala? É Allan Kardec. Ô, Xará, como é que você está? Tudo jóia. Professor, nessa questão, na letra A, qual que é a pressão exercida? Tudo bem, a pressão máxima de vapor. Perfeito. Mas daí ele pergunta se é vapor seco ou vapor saturante. Isso. Em todos os dois, a variação de pressão, certo? Não. Pensa comigo, Xará. No vapor saturante, a pressão não é constante? No saturante. Não é esse ponto aqui? É Fão, não é aqui, ó. Vapor saturante não é de E até F? Não, vapor saturante é de C até E. Ah, eu pensei que aí fosse a pressão máxima de vapor. E o F é a pressão máxima de vapor. É aqui que acontece o vapor saturante, na pressão máxima de vapor. Ah, ok. Tá certo, então. Obrigado, professor. De nada. Mas, Xará, presta atenção. O que acontece de E para F? De E para F vai acontecer a condensação, de fato, não é? A condensação aconteceu totalmente em E. Chegou em E, só tem líquido. Certinho, Xará? De E para F é apenas para mostrar que o líquido não é incompreensível, muito difícil ser comprimido. De E para F, Xará, é para mostrar que para ter grande diminuição, uma pequena diminuição no volume, ó, o tantinho que diminuiu daqui para cá, ó. Tá vendo aqui embaixo? Comigo aqui, Xará. Sim, sim. Tá vendo que teve uma grande variação na pressão? Então, para você comprimir líquido, precisa de muita pressão. É isso que está falando. Tá certo? Não, beleza, então. Mesmo? Obrigado, professor. Por nada, meu. Certinho. Estamos aqui, estamos juntos. Faça isso. É isso aí, Marcão. Muito bem. Por isso que é importante a pergunta dos colegas. Olha só. O que acontece se elevarmos o êmbolo sem variar a temperatura? O que é elevar o êmbolo? Elevar o êmbolo não é aumentar o volume? Então, imagina que eu estou... outra coisa. Xará, eu pensei que você ia me perguntar como é que eu sabia que era vapor saturante. Como é que a gente sabe que é vapor saturante? Ele falou para mim, ó, um êmbolo está com líquido volátil em equilíbrio com seu vapor. Então, eu tenho líquido com vapor. Líquido com vapor é nessa face aqui, ó, de vapor saturante. Tá certo? Então, vem cá. O que acontece no sistema se elevarmos o êmbolo sem variar a temperatura? Elevar o êmbolo não é aumentar o volume?
elevar o êmbolo, não é aumentar o volume? Então, eu estou aumentando o meu volume. O que que isso promove? Aqui não é líquido em E? Em C não é vapor? De líquido para vapor, eu estou falando que favorece a vaporização. De novo, estou aumentando, elevar o êmbolo é aumentar o volume. Então, eu estou saindo, imagina que eu estou vindo de E para C, por exemplo. Não estou aumentando o êmbolo, aumentando o volume. Aqui é só líquido, aqui é só vapor. Estou favorecendo a vaporização. Na letra C, o que acontece se baixarmos o êmbolo? Baixar o êmbolo é diminuir o volume. Diminuir volume. O que acontece quando nós diminuímos o volume? Se eu estou diminuindo o volume, favorece... Olha, eu estou aqui no vapor, aqui no líquido, favorece a condensação. É isso. Crianças, olha só, como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Não, ainda tem tempo, né? Pensei que tinha acabado. Não. Professor? Oi. Acabou. Acabou, né? Mas, acabou. Acabou mesmo, né? Não é 11, não, acaba 10h50. A aula tá perfeita e passou voando mesmo, mas fazer o quê? Fazer, né? Obrigado, gente. Olha só, para encerrar, não, Giovana. O tempo... Boa pergunta, Giovana. O tempo vai entrar para eu poder entender que o patamar está diminuindo, que a condensação está acontecendo de maneira mais rápida, até o ponto de chegar na temperatura crítica, ela ser instantânea. Que isso, Gabriel. Eu que agradeço. Agradeço, Gabriel. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Crianças, para encerrar, nós estamos encerrando, né? Com a leitura rápida e breve de Minutos de Sabedoria. E aí, hoje, nós vamos fazer uma leitura ao som de Alceu Valença, Noite de São João. Vamos ver o que saiu para vocês. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar as amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento de amor. Uma lição extremamente contextualizada, porque nós estamos vivendo aí nos dias de hoje. Não precisa nem falar o que as notícias que assolaram o mundo todo com o que aconteceu nos Estados Unidos. Há tantas hashtags que teve aí, falando da importância da gente respeitar o próximo, ter mais amor e empatia por todas as pessoas. Tá certo? Crianças, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado pela participação, pela presença, pela pergunta de vocês. As perguntas deixam a aula mais rica, tá certo? Muito obrigado. Vida longa e próspera. Deixa eu ir com a turma de terceiro ano, que eles estão gritando ali, física, física. Valeu, boa semana para todos, bom estudo. Obrigado, coordenação.